CBF oficializa os 2 jogos da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense no Maracanã. Ryan treinou entre os titulares, mostrando que irá voltar ao time domingo contra o São Paulo. Tudo isso já. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E domingo às 8h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? Lá em São Januário estamos na espera da CBF se a gente vai poder estar lá ou não. Vasco e São Paulo é a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, se você gosta de turno e retorno, 13ª rodada do retorno, que vale lembrar, no turno e pleno Dia dos Namorados, o último antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Vasco sapateou o São Paulo lá no Morumbi por 3-1. A gente gosta de bater no São Paulo no Morumbi, no nosso salão de festas. Inclusive batemos nele em plena final de de Campeonato Brasileiro, que deveria ser o primeiro jogo. Como o Vasco tinha uma vantagem de 1 ponto, o Gigante da Colina tinha ainda essa vontade de escolher aonde mandaria o seu primeiro jogo, que se vencesse o primeiro jogo, acabava ali. Muitos acharam que o Eurico era maluco por ter essa vontade de poder não decidir o campeonato logo no primeiro jogo. Ele decidiu no Morumbi. Foi justo, né? O São Paulo está de desvantagem. Vamos colocar eles para tentarem, com a torcida deles, equilibrar as coisas. Mas eu digo, vamos ganhar lá. E acabou acontecendo 1-0, gol do Sorato. E o Vasco sempre gostou no Morumbi. Até o da Copinha, o único título do Vasco que o Vasco tem da Copinha foi lá no Morumbi. Então é o nosso salão de festa mas fazia um tempo, né, que o Vasco não vencia o São Paulo lá no Morumbi. A última tinha sido em 2012, 2-0, gol do Diego Souza e do Felipe. Felipe hoje diretor de futebol do Vasco. E esse ano acabou o tabu, vencendo por 3-1 lá. Agora será o retorno em São Januário. Bom, e como eu falei na hora do almoço, o elenco, né, depois de uma segunda e terça-feira de folga, se reapresentou no centro de treinamento Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. Ainda bem que foram Deus, já até parecia que a diretoria previa, né, que ia acontecer aquele caos de segurança pública que aconteceu ontem, porque num dos lugares que aconteceu esse tumulto foi na Cidade de Deus. Fica do lado, no centro de treinamento Moacir Barbosa, mas o elenco estava de férias, estava todo mundo bem, e os jogadores acabaram até se comunicando com o grupo deles de WhatsApp, como estava todo mundo muito bem. E depois, né, no dia seguinte do Rio de luto, né, de mais umas cenas tristes, lamentáveis, moradores que perderam a vida, policiais que perderam a vida. Mas, enfim, cenas tristes que um dia depois o elenco que se representou no centro de treinamento Moacir Barbosa, e visando esse jogo, começando os preparativos para o jogo contra o São Paulo, que teve o Ryan treinando normalmente com os demais companheiros, indicando aí que ele retornará ao ataque, fazendo aí o trio com o Nuno e o Andrés Gomes. Com isso, o Pablo Vaes, que fez 2 gols contra o Bragantino, volta ao banco de reservas, mas vamos aguardar que ainda tem até sábado para o Fernando Diniz definir os 11 que iniciarão jogando.
mas inicialmente é Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Cuesta, Lucas Piton, Barros, Tixexé e Felipe Coutinho, Nuno, Gomes e Ryan deverão ser esses 11, mas vamos aguardar que tem mais alguns dias para o Fernando Diniz definir os titulares contra o São Paulo. Bom, e a CBF definiu hoje o local dos 2 jogos das semifinais e os horários da Copa do Brasil. O Vasco Fluminense vão definir quem será o representante do Rio na final da Copa do Brasil, já que a outra semifinal é entre Cruzeiro e Corinthians. E o primeiro jogo será no dia 11 de dezembro, às 8 da noite, no Maracanã. E o segundo jogo também no Maracanã, no dia 14, às 8h30 da noite. Bom, pelo horário, a gente vê que não é na TV Globo aberta. Deverá ser no Sport TV, na Cazé TV, que tem direito de transmissão também, e no Amazon Prime, que também tem direito de transmissão. Mas vamos aguardar as definições da grade de programação das emissoras, mas já pode cravar que não é na TV Globo aberta. Mas será esse jogão, entre Vasco e Fluminense, para definir o finalista carioca na Copa do Brasil. Será pela segunda vez, inclusive na história da Copa do Brasil, que os dois times se enfrentam numa semifinal. Em 2006, o Vasco e Fluminense fizeram a semifinal, o Vasco levou a melhor. Vamos ver agora em 2025. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, com o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.